Graça e paz, irmãos. Em uma meditação anterior, nós estudamos aí Efésios 1,17, que diz: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós vimos aí anteriormente sobre a atuação do Espírito Santo em nós, nos dando essa arma poderosa e indispensável na nossa vida, essas duas armas, sabedoria e discernimento, para nós enfrentarmos as ações, as situações do mundo de hoje, né? No versículo seguinte, nós temos aí a continuidade desta oração de Paulo aos Efésios, e que diz em Efésios 1, 18 e 19: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vos conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, conforme a atuação da sua poderosa força. A característica de olhos iluminados, que nós vamos falar inclusive em outro momento, mas eu queria só dar uma pincelada a respeito desse olhos iluminados, e que ainda um pouco fora do contexto desse estudo, desse versículo de Paulo, mas eu lembrei de uma questão que meu irmão comentou na infância, na minha infância, de que ele foi visitar uma caverna, e no meio dessa caverna, utilizando lanternas, tudo, combinaram em desligar todas as lanternas, e as trevas ali, a escuridão era tão densa, tão diferente daquilo que nós imaginamos, que quase que poderia apalpar essa escuridão. Muitas vezes nós estamos vivendo em momentos na nossa vida em que, como diz o ditado popular, né? Nós não vemos uma luz no final do túnel. E então essa escuridão, essas trevas que muitas vezes nós estamos caminhando, mas Paulo ali está orando aos Efésios para que Deus ilumine os olhos dos seus corações. Ainda que um pouco fora desse contexto, né, do que Paulo quer transmitir aos Efésios, mas eu me lembro também agora em 2 Reis, capítulo 6, da história de Eliseu. Eliseu, ele como profeta, Deus dava a revelação a ele a respeito das estruturas de guerra do rei da Síria ao povo de Israel. Então, os israelitas, conhecendo essa estrutura revelada por Deus, eles tomavam decisões e não eram saqueados, não eram destruídos pelo rei da Síria. E aí o rei da Síria, ele estava querendo achar quem era no meio deles que estava levando essa mensagem ao povo de Israel. E aí então contaram que não, que a questão era Eliseu, né? Que era um homem de Deus, e ele tinha a revelação de Deus, e ele é que levava essa mensagem ao rei de Israel. Sendo assim, ele preparou uma fortaleza de carros, carruagens de exército armados para prender Eliseu. E ele sitiou a cidade, cercou toda a cidade, com aqueles carros, com aquelas todas exército montado em volta da cidade para prender Eliseu. E o servo de Eliseu, o moço, olhando, levantou cedo e viu que aqueles carros, e ele ficou apavorado, e nesse pavor ele foi lá falar com
Eliseu a respeito desse exército que estava em volta da cidade. Então, no capítulo 6, versículos 16 e 17 de 2 Reis, diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele clamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então Deus abriu os olhos do jovem para que ele visse. Os olhos do jovem foi iluminado para ver a ação de Deus a favor de Eliseu. Então, o que Paulo está pedindo para que Deus ilumine os nossos olhos. Não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, qual a situação que você está vivendo. E muitas vezes o que está cercando exércitos ao seu redor pode até apavorar. Mas Deus, abrindo os olhos, nós podemos ver a grandiosa mão de Deus nos sustentando, nos guardando, nos dirigindo em todos os momentos. E eu quero deixar para finalizar o Salmos 34, versículos 7 a 9. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que dele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.